E agora a gente muda de assunto e eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você ouviu: meu filho ainda não fala, meu filho fala errado, eu não consigo entender? Algumas pessoas já passaram por essa situação, outras já escutaram de mamães e papais e avós, né? Os parentes ali mais chegados que acabam assim prestando atenção na fala da criança e achando que não está de acordo. E hoje a gente conversa com a Andriele para entender. A Andriele, gente, ela é fono, para entender aí o desenvolvimento da fala, o que está acontecendo, para você ficar bem alerta na situação do seu filho e saber se está certo ou se está errado. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Seja Flávia, muito bem-vinda. obrigada. Como que a gente pode identificar isso na criança? Qual que é o natural, assim, quando que a criança deve começar ali a falar as primeiras palavrinhas? Então, o processo de aquisição da linguagem, como o nome já diz, é um processo, né? Então, desde o início, a gente tem que cuidar nas crianças como ele está se dando. Logo quando é bebezinho, de 3 a 6 meses, essa criança ela já vai estar produzindo muitos sons, muitos balbucios e depois ela começa a apresentar muito interesse. Quando a gente vai brincar com ela começa a nos olhar nos olhos, a olhar para nossa boca e tenta imitar do jeitinho dela, mas já é uma tentativa. E isso é um sinal muito importante, que nos mostra a capacidade que essa criança tem de imitar e de aprender. E se a criança ou o bebê não está demonstrando essas coisas que você falou agora, a gente que é mãe, pai, pode estimular? Com certeza. Quanto mais a gente estimula a criança, melhor é o desenvolvimento dela. Então, é muito bacana a gente sempre brincar com a criança, sempre falar de frente para ela, olhar nos olhos, né? E aquela coisa mais divertida, né? A gente não pode falar tão sério com criança, né? A criança precisa achar graça. E uma coisa muito importante, quando a gente estimula, até naquela época dos balbucios, que ela faz só as enroladinhas... Que enche o nosso coração de orgulho, né? Fofura. A gente já entende ali uma mamãe. A criança nem a gente entende a frase completa. O bebê não tem nem idade ainda para demonstrar uma comunicação e a gente já, falou mamãe. Mas é importante dar esse significado, tanto para a criança quanto para a mãe. E a gente tem aquela mania de quando a criança fala errado, a gente repetir errado. Então, isso deve atrapalhar. Sim, com certeza, porque como ela tem a tendência a imitar para adquirir novas palavras, se a gente fala errado, ela vai começar a imitar errado e acaba falando errado, né, no futuro, e fica muito mais difícil de ajustar essa fala. Porque a gente quer ser fofinha, né, com o bebê, e acaba apertando a bochechinha, brincando e repetindo a palavra para agradar, mas no fim pode estar atrapalhando, então. Com certeza. Mudar a entonação, quando a gente fala mais agudinho, isso pode, mas o ideal é que a gente sempre use as palavras corretas, né, que daí a gente vai estimulando ela a ter um processo de desenvolvimento correto. E quando esse atraso na fala, ele pode ser sinal de alguma síndrome? Pode ser de síndromes e pode ser de transtornos comportamentais. Mas para eu falar sobre atraso, eu primeiro preciso dizer os marcos iniciais. Com 1 ano e 2, essa criança ela já vai estar falando umas 3 palavrinhas, além de papai e mamãe. Com comida. O meu falou água. Papai, mamãe e água. Ótimo, é isso mesmo. E depois, com 2 anos, essa linguagem já tem que estar muito mais evoluída. Essa criança já precisa compreender bem e falar bem. Então, antes disso, se com 1 ano essa criança não emite som nenhum, pouco nos olha, né? Não quer muito interagir, ou lá com 1 ano e meio só aponta, mas não fala nada, é muito importante procurar um especialista, porque sim, pode ser um sintoma de atraso de linguagem, e para saber se ele está vinculado a outros transtornos comportamentais ou síndromes, exato, a gente vai precisar de uma ajuda multiprofissional. E também porque muitas vezes o atraso de linguagem ele está relacionado a outros atrasos, como o atraso motor. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, a fono, o neuro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, toda uma equipe para conseguir identificar o que é. E quanto mais cedo a mamãe, o papai, o responsável consegue identificar esse atraso, é mais fácil para a criança ter um desenvolvimento melhor, né, dali para frente. Exato, porque daí a gente está atrelado à plasticidade cerebral. Quanto mais novinho a gente é, mais capacidade o nosso cérebro tem de aprender.
E frase completinha, a partir de que idade que a gente pode esperar? Com 1 ano e meio, a criança já vai falar aquelas frases telegráficas, sabe? Neném quer água, de 3 palavras. Com 2 anos, daí já vai ampliando. E qual é a idade assim que a criança tem que estar falando tudo, claramente? Claramente, assim, sem nenhum erro, no quesito aquisição de sons, 4 anos e meio. Mas com 2 anos, ela já tem que estar com uma fala parcialmente inteligível para o outro, né, que o outro consiga compreender, e ela já consegue, com 2 anos e meio, fazer algumas narrações simples, contar o que a vovó fez, que a vovó deu doce, que a vovó fez isso, né? Então a gente tem que ficar de olho. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais, uma boa tarde para você. Obrigada. Tem recados? Pode colocar na tela.